Fala aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo Desafios 10%. Desafio este, onde nós investimos 10% do salário mínimo todos os meses para mostrar para você aí que tem sim como investir com pouco dinheiro. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Guilherme e nesse quadro, basicamente, a gente começa falando um pouquinho sobre o panorama global, então algumas notícias mais marcantes no mercado nesse último mês. Depois nós falamos um pouquinho sobre como está funcionando a nossa carteira, como que está o rendimento e às vezes eu dou algumas observações sobre alguns ativos. E para finalizar, a gente fala um pouquinho sobre os aportes mensais. Dito isso, vamos dar aquele giro pelo mundo, mais precisamente desse mês vamos falar somente sobre dois países, que é o Brasil e os Estados Unidos, são as bolsas que mais interessam para a gente falar nesse vídeo. Primeiro, falando um pouquinho sobre o Brasil, nós mantivemos nossa taxa de juros em 15%. E isso só mostra, reforça a nossa ideia aqui do canal de que fazer market time não é tão interessante. O que seria o market time, Guilherme? Seria você escolher alguma ação pensando que no curto prazo, até talvez no médio prazo, ela vai mudar por algum fator que vem na sua cabeça. Por que eu digo isso, gente? Quando eu fui montar a carteira aqui no canal, a gente estava no seguinte cenário. Nós estávamos vendo a taxa Selic aumentando, a inflação aumentando também, sendo totalmente descontrolada. Nós estamos vendo o dólar aumentando e a nossa bolsa, né, de valores aqui no Brasil caindo. Dito isso, as pessoas estavam muito indo para renda fixa, já que a renda fixa estava pagando 15% ao ano. Mas nós pensamos o seguinte, vamos pensar no longo prazo. O que a gente pode fazer pensando no longo prazo? Escolhemos bons ativos, tá aqui pro canal, que provavelmente no futuro eles iriam performar bem, nem que fosse um futuro longo. E aí o que aconteceu? Esse ano a bolsa está subindo 31%. Nós tivemos subidas muito interessantes aqui na carteira, que a gente não teria pego se tivéssemos investido somente em renda fixa. E a nossa única informação além dessa, que é interessante para a gente pensar, é sobre o shutdown nos Estados Unidos, que ainda vem sendo notícia. Por conta disso, as bolsas não performam tão bem, mas a gente ainda tem aquela incerteza. Outro fator que eu falo bastante aqui no canal. Quando a gente investe lá fora, por exemplo, na nossa carteira aqui no canal, a gente utiliza ETFs, que são fundos de investimentos listados em bolsa. E esse fundo de investimento que a gente investe segue o índice das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, a gente está acompanhando as maiores empresas dos Estados Unidos. Mas a gente pode pensar, poxa, eu queria escolher meus ativos no exterior. Por que eu não posso fazer isso? É que você não pode. Só que, olha como foi mais interessante a gente investir direto no S&P. Quando a gente investe escolhendo uma empresa, vamos supor que você escolhe a Tesla, você escolhe a Meta, uma empresa que cresce muito, você quer investir nela. Tudo bem. Quando você coloca seu dinheiro lá, pode ser que aconteça alguma coisa lá fora, igual aconteceu esse shutdown, e mude. E aí a sua empresa cai. Só que outras empresas performam bem, porque a bolsa nos Estados Unidos, mesmo com tudo que vem acontecendo, as tensões geopolíticas, as taxações, esse shutdown mais recentemente, a bolsa está performando bem. Então micro acontecimentos fazem a bolsa oscilar bastante ali, e você pode acabar perdendo dinheiro nesse meio do caminho, querer vender. Agora, se você segue o índice, você segue muito mais suave e não consegue se expor ao exterior. Agora vamos dar uma olhadinha em como é que está performando a carteira. Infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês aqui o que eu estou vendo no tablet. O aplicativo do banco não deixa. E se vocês souberem como resolver isso, já peço que mandem uma mensagem para mim nas minhas redes vizinhas, tá bom? Vai estar aqui na descrição. Ou se quiser também deixar nos comentários, vai ser de grande ajuda. Dito isso, vamos para o que interessa. Bom, primeiro a gente tem a Ambev, tá? A Ambev 3, que está com uma subida de 10,99% no ano na nossa carteira. Lembrando que esses aumentos aqui, eu digo em geral, tá? Essa subida aqui, as porcentagens não são do último mês para cá, é desde o meu primeiro investimento. Nós temos o B5P211, que é nosso ativo, nosso ETF que investe em inflação. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Está subindo 5,74%. Também temos o Bradesco, que é a nossa maior subida aqui no canal, subindo 45,55%, que é 3 vezes mais do que você ganharia se tivesse investido no Tesouro Selic. Tá? 45,55%, isso é muita subida. É maior ainda do que a nossa própria média, né, do Ibovespa, que está 31%. Nós temos a CEMIG, que é a empresa mais perene, tá bom? Uma empresa mais tranquila para a nossa carteira, mais segura, está subindo 5,62%. Temos a Gerdau, uma empresa adicionada recentemente, se eu não me engano, tá, gente? Deve ter uns 2 meses que eu adicionei ela na carteira e ela já está subindo 12%. Uma boa escolha para nós. Temos o Gold 11,
subindo 15,93%. Poxa, Gui, por que o Gold Jones está com essa subida interessante? Bom, esse até agora, pelo que eu falei, é mais por conta dos nossos juros mesmo, né? Os juros futuros, né? Geralmente o mercado gosta de olhar para o futuro. Então, os juros futuros dando um alívio, já pensando que pode ser cortado, as bolsas já começam a performar melhor, as ações começam a performar melhor. Logo, nós já conseguimos ver isso sendo refletido no preço das ações atualmente. Então vamos lá, e o Gold 11, por que ele está muito nessa subida? Por conta dos momentos aí, todos os problemas geopolíticos, né? Tudo que vem acontecendo, querendo ou não, mesmo que a bolsa suba, as pessoas acabam ficando com o pezinho atrás. Então o que elas fazem? Elas querem manter seu patrimônio, elas querem ter uma reserva de valor. O que seria uma reserva de valor, Gui? É investimento que é escassa, tá? E aí, por que ele precisa ser escasso? Porque você tem que manter o seu poder de compra. Então, as pessoas às vezes estão passando por uma alta inflação no seu país, elas compram o quê? Ouro, que é uma reserva de valor, onde você vai manter o seu poder de compra independente de onde você estiver investindo. Você comprou um ouro e aí você quer trocar por uma outra moeda, você pode trocar por outra moeda livremente. Por isso que tem essa alta subida aqui do ouro. Nós temos o GPUS11, que está subindo 1,99%, que é uma subida um tanto quanto baixinha, mas eu vou explicar o porquê. O GPUS11 é o nosso ETF, que investe nas maiores empresas, né, do S&P, que é as 500 maiores dos Estados Unidos, e ele está com uma subida menor porque a gente já tinha um ETF antes dele, que era o World 11, que investia no mundo inteiro. Então a gente tem que pensar que o GPUS ele está vindo depois do World 11. Essa subida não é tão simplória assim. Nós teríamos que ver quanto rendeu lá no World 11 para somar com esse GPUS para saber exatamente quanto que rendeu a nossa fatia do exterior. Logo depois nós temos o IDK11, que é o nosso ativo de renda fixa também, pré-fixado. E agora eu queria falar um pouquinho sobre esse IDK11 também, que nós utilizamos 2 ETFs para investir em renda fixa aqui na nossa carteira. Poxa, e por quê? Porque nós investimos nos ativos pré-fixados e nos atrelados à inflação. Para quem não sabe, esses dois ativos eles têm marcação ao mercado. O que seria marcação ao mercado, Gui? Seria basicamente você comprar um ativo que ele tem um vencimento, tá? Então você comprou o IPCA agora e ele vence só em 2035. Até 2035 ele vai ter volatilidade, então você vai comprar agora um IPCA mais 7, e aí pode ser que mais para frente ele esteja IPCA mais 65, ou ele pode estar IPCA mais 7,25. Ou seja, se ele oscila essa taxa, acontece que o seu preço também muda, tá bom? Então, por ele mudar, nesse meio tempo, você vai ter marcação a mercado negativa ou positiva. E aí o que acontece, Gui? Qual que é o problema disso? Pode ser que você vai precisar desse dinheiro no curto prazo. Nossa carteira não tem um investimento tão alto. Nós temos agora mais ou menos R$ 1.800 investidos. Pode ser que você precise ano que vem. Que é a nossa ideia, né? De ano que vem mudar algumas coisas na carteira. E se a gente vai precisar, e a gente vai vender esses investimentos, se a gente tivesse comprado diretamente um pré-fixado no IPCA, podia ser que a gente ia precisar vender e acabar tendo uma marcação a mercado negativa. Então, para a gente não sofrer isso, a gente comprou via ETF, porque via ETF os gestores eles compram e vendem para a gente, mantendo a média do mercado. Então, o B5P211 é inflação de curto e médio prazo via ETF, e o IDK11 é investimentos de pré-fixados de curto e médio prazo, sempre fazendo essa rotatividade na nossa carteira. A gente está acompanhando de fato a nossa renda fixa, mas com uma certa ideia de que a gente pode vender mais para frente sem sofrer tanto com marcação a mercado. Então, o IDK11 está subindo 2,02%. Nós vamos um pouquinho para a Klabin, que foi bem interessante, ter uma observação bem legal para fazer esse vídeo. Recentemente ela lançou um relatório gerencial, tá? E aí lendo ele a gente consegue ver que a empresa ela realmente está saudável, ela está melhorando aos poucos, tá bom? Basicamente o sofrimento dela nesses últimos meses foi primeiro por conta do dólar caindo, tá bom? Então nós tivemos o dólar caindo e isso influencia a Klabin porque é uma exportadora, então ela usa muito dólar. Também nós conseguimos ver a taxa de juros alta. Pela taxa de juros estar alta, a Klabin sofre bastante também, por esse motivo de ser uma empresa exportadora.
Logo, a gente pode, tá? Eu gosto de falar pode porque não é uma certeza, tá, gente? Eu não prevejo o mercado. Então, pode acontecer de que quando as taxas de juros começarem a cair, a Klabin vai performar melhor, tá bom? Então, é um investimento que eu confio bastante aqui na nossa carteira, tá com uma queda de 6,43%. É a única queda aqui da nossa carteira. Para finalizar, nós temos XFIX11, que é o nosso ETF de fundos imobiliários, que está subindo 6,68%. Eu vim recebendo algumas mensagens, algumas ideias de que, poxa, Gui, eu já ouvi falar que o XFIX não é um bom ETF porque ele investe no IFIX. E o IFIX não é um bom índice de fundos imobiliários. Isso é verdade, Guilherme? Bom, é verdade. Tá? É verdade. O IFIX não é um índice tão bom porque o mercado de fundos imobiliários ele é majoritariamente composto por pessoas físicas. Tá? Então tem muita gente como a gente investindo em fundo imobiliário. E por que disso, Gui? Porque que acontece? Quando a gente vai pensar em pessoa física investindo, muitas das vezes ela pode cair em vieses, ou ela pode acabar seguindo alguém na internet que vai indicar esse ativo, que pode ser um pouco melhor. A gente consegue ver muitas pessoas indo investir em fundos imobiliários pensando só assim, em P sobre VP, em dividendos, os últimos dividendos pagos. E por conta disso, alguns ativos vêm sendo mal precificados. Então a gente tem uns ativos ruins, e muitas pessoas comprando o patrimônio do fundo muito alto, sendo que ele é ruim. E nós também temos muitos fundos de papel, que geralmente são os que mais pagam dividendos, nessa lista, justamente por isso. A pessoa física investindo, ela quer rentabilidade, ela quer, na verdade, o pinga-pinga ali todo mês do dinheiro. E às vezes ela acaba escolhendo um caminho errado por conta de alguma notícia que ela viu na internet. Então, por conta disso, não é um índice muito confiável. Então, por que a gente investe nele, Gui? Porque é a nossa única opção no momento, tá? A gente não tem um patrimônio tão alto assim, no caso a gente tem R$ 372 investidos no XFIX, e com esse patrimônio a gente está chegando perto de conseguir montar uma carteira interessante, tá? Diversificada em fundo imobiliário, que tenha logística, que tenha shopping, que esteja também papel. Então, qual é a nossa ideia aqui? Investir no XFIX por enquanto, mas ano que vem, no início do ano que vem, quando a gente for fazer mais um Desafios 10% do próximo ano, né, em janeiro ou fevereiro, a ideia já é começar a montar uma carteira interessante de fundos imobiliários e mostrar para vocês como é que investe, tá bom? Porque como eu sempre venho dizendo aqui para vocês, aqui o Desafios 10% não é uma recomendação de investimento, não estou recomendando nada para vocês, não é para vocês replicarem o que eu estou fazendo aqui. A ideia é para vocês entenderem como que eu penso e incentivar vocês a investir. Então, essa parte de fundos imobiliários vai ser meramente para vocês poderem ver como que eu penso na hora de investir em fundo imobiliário e como você não cair em golpes aí pela internet. E para finalizar, vamos para os nossos aportes mensais. O primeiro foi o IDK11, eu comprei uma cota só, mas para a gente poder nivelar com o P5 e P211, a gente está aos poucos chegando lá, deixar os dois com o mesmo patrimônio. Nós também temos o XFIX11, compramos 3 cotas de XFIX11, tá bom? Que estava desbalançado na nossa carteira. Nós compramos 3 cotas de Klabin. E aí, por que eu comprei Klabin? Bom, eu basicamente já disse no vídeo, né? Eu confio bastante nessa empresa, ela tá bem barata e pra gente pensar no longo prazo, ela é um ativo muito interessante. Para finalizar, 2 cotas de Gold 11, que também estava desbalançado na nossa carteira, apesar da subida, estava desbalanceado. Então, comprei mais 2 cotas para a gente estar protegido com relação à inflação ou qualquer problema que venha acontecer no nosso Brasilzão, tá bom? Então, basicamente, esses foram os aportes do mês. E esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, já deixa sua curtida, se inscreva no canal, caso não seja inscrito também, gente. E ativa o sininho, tá? Para não perder mais nenhum vídeo do Desafio dos 10%. Desde já agradeço por toda a atenção de vocês, por todo o tempo que vocês demandaram assistindo esse vídeo. E até a próxima.